Que a paz e a bênção divina estejam sobre o dia de cada pessoa que nos ouve hoje. Vamos pensar, na última vez em que ocorreu um atraso real na nossa vida. Ah, qualquer atraso hoje em dia já tira a gente do sério, né? Exatamente. Pode ser algo super trivial, como ficar preso num trânsito caótico a caminho de um compromisso inadiável, ou, sabe, aquela raiva irracional que surge quando um site demora mais de 4 segundos para carregar. Nossa, sim. A gente entra em parafuso por causa de segundos. Pois é. A nossa sociedade basicamente declarou guerra à espera. A agonia, o suar frio, aquela frustração com o relógio, são sentimentos totalmente universais. Uhum, é uma tensão constante. Mas e se a gente imaginar que o universo inteiro e o próprio relógio divino operam num fuso horário completamente imune à nossa pressa? É um choque de realidade gigante. É exatamente essa a tensão que vamos explorar hoje. Nós vamos mergulhar nas páginas de uma obra literária profundíssima, que é o livro A Cruz do Rei, escrito pelo aclamado autor Timothy Keller. Um livro fantástico, diga-se de passagem. Com certeza. E a nossa missão nesta nossa análise de hoje é desvendar os mistérios do capítulo 6, que é apropriadamente intitulado A Espera. Um título que já causa um certo desconforto, né? Ah, sem dúvida. Vamos investigar essa relação complexa e, muitas vezes, dolorosa entre a nossa contagem implacável do tempo e a sabedoria que se esconde por trás daquilo que a gente chama de atraso. Então, para começar a desvendar toda essa estrutura psicológica e espiritual da espera, a gente precisa de uma definição sólida, do que é de fato a paciência. É verdade, porque a gente tem uma ideia muito rasa sobre isso. Exato. O livro do Timothy Keller apresenta logo no início uma reflexão do Thomas Cranmer. E só para contextualizar quem nos ouve, Cranmer foi um dos grandes arquitetos da tradição cristã inglesa lá no século XVI. Ele foi o autor daquele livro de oração comum, não é? Isso mesmo, um livro que basicamente ensinava as pessoas comuns a estruturar as orações do dia a dia delas. E ele define a paciência de uma forma bem contraintuitiva. Como assim? Ele diz que paciência não é só tolerar o tempo passar. É, na verdade, o amor que resiste a longo prazo. É a capacidade de enfrentar circunstâncias dificílimas sem ceder um único milímetro à amargura. Nossa, resistir sem amargura. Isso é bem pesado. Muito. Significa continuar amando e trabalhando mesmo quando a recompensa é adiada indefinidamente. E o que é fascinante aqui é notar o contexto dessa oração. Tem um contexto específico para ela. Sim, ela foi elaborada para ser recitada no Domingo de Ramos, ou seja, exatamente na semana anterior à Páscoa. Isso cria o pano de fundo perfeito para a gente entender a paciência suprema demonstrada por Jesus. Ah, a paciência não só diante da cruz, mas no caminho até ela. Uhum. E o texto deixa claro que não é só a paciência monumental diante da morte, mas aquela paciência desgastante do dia a dia, sabe? Aquela exigida na convivência com pessoas difíceis, nos imprevistos absurdos. Nas interrupções que destroem qualquer planejamento que a gente faz. Exatamente. Essa é a verdadeira paciência que Cranmer descreve. Olha, essa definição é lindíssima na teoria, é uma poesia para a alma. Mas o livro coloca essa paciência à prova no mundo real, através de um choque de expectativas brutal. Ah, a narrativa do Evangelho de Marcos. Isso. A narrativa joga a gente direto no meio de uma multidão caótica, onde conhecemos um homem chamado Jairo. E Jairo não é uma pessoa qualquer. Não mesmo. Ele é um dos chefes da sinagoga. Exato. Um indivíduo de altíssima autoridade, de posses, alguém que desfruta de um respeito social imenso e que tem a vida sob total controle. Ou achava que tinha, né? Pois é. Toda essa bagagem desmorona instantaneamente quando a tragédia bate à porta dele de forma impiedosa. A filha dele está à beira da morte. E diante da morte, o status não serve para nada. Para absolutamente nada. O desespero oblitera qualquer senso de dignidade. Esse homem tão importante se joga na poeira aos pés de Jesus, implorando por socorro. E Jesus concorda em ir com ele, o que já é um alívio inicial. Sim, mas a multidão, sempre ávida por um espetáculo, vai espremendo a comitiva pelo caminho. E, vamos desvendar isso, porque a tensão psicológica dessa cena é absolutamente sufocante. É de tirar o fôlego mesmo.
A gente pode pensar nessa caminhada até a casa de Jairo como estar dentro de uma ambulância a caminho de uma emergência médica. Com a sirene ligada. Exato, o coração batendo na garganta. Cada segundo no relógio é um inimigo mortal. A ansiedade dele devia ser algo palpável, uma agonia consumindo ele por dentro. Enquanto ele tenta abrir caminho no meio de uma multidão de curiosos que, tragicamente, não tem a mínima pressa. Nossa, isso deve dar um desespero absurdo. E essa agonia ilustra um choque colossal de realidades focando num ponto central da nossa existência. O Jairo quer a todo custo impor a própria noção de tempo dele a Jesus. Ele tem um cronograma de salvação na cabeça dele. Sim, na mente daquele pai, o plano é muito claro. Se chegarmos em 10 minutos, a filha vive. Se demorarmos 15, o coração para e tudo está perdido. É uma matemática do desespero. E se a gente conectar isso ao quadro geral da experiência humana, o Keller toca num nervo muito exposto. Cada cultura, e no fundo cada pessoa, tem uma percepção extremamente rígida do que é um atraso aceitável. O livro traz aquela analogia do casamento, né? Essa analogia é magistral. Imagina, um casamento entre pessoas de culturas totalmente distintas. O noivo vem de uma cultura onde atrasar 30 minutos é o padrão. É até falta de educação chegar na hora exata para não apressar quem está recebendo. Exatamente. Mas em contrapartida, a noiva vem de uma cultura onde o horário no convite é lei. Qualquer minuto a mais é visto como uma ofensa pessoal grave. Nossa, receita pro desastre. Total, a noiva tá lá no altar, suando frio, o coração acelerado, tendo a certeza absoluta de que foi abandonada. E o noivo? O noivo tá a caminho, passos lentos, tranquilo, achando que tá perfeitamente no horário. A grande questão que o texto nos mostra é que a noção de tempo de Deus opera num paradigma que deixa a humanidade perplexa. Porque a graça divina não consulta os nossos relógios, né? De jeito nenhum. Ela raramente segue aquela agenda frenética que a gente estipula para as nossas próprias vidas. E é exatamente no meio dessa agenda frenética do Jairo, no ápice do desespero, onde cada milissegundo conta, que acontece uma interrupção. A pior interrupção possível para o momento. Sim, parece ter saído do pior roteiro de filme. Enquanto a nossa, digamos, ambulância tenta avançar a duras penas, o texto apresenta uma mulher que sofria de hemorragia há longos 12 anos. 12 anos. É uma vida inteira de sofrimento. E o livro destaca um detalhe cruel. Ela não sofria só com a doença, mas com os tratamentos da época. Ela tinha gastado absolutamente tudo que possuía com médicos, esgotou a ciência disponível. Faliu financeiramente e fisicamente, né? Faliu em tudo, e a situação só piorava. Além disso, pela lei da época, o sangramento tornava ela cerimonialmente impura. Ou seja, uma excluída social total. Ela era proibida até de tocar nas pessoas. Exato. E aí, num ato de puro desespero e com uma boa dose de superstição, ela se esgueira por trás da multidão e toca nas vestes de Jesus. E a cura acontece na mesma hora. Instantaneamente. Jesus sente o poder sair dele. O texto original até menciona o termo grego dunamis, que é a raiz da palavra dinamite. Uma verdadeira explosão de poder de cura. Isso. Jesus sente essa explosão e, de repente, ele simplesmente freia a comitiva. Ele para tudo, olha em volta e exige saber quem o tocou. Mas olha, a gente precisa fazer uma pausa aqui. Porque gera uma certa indignação, não é? Muita. Qualquer pessoa com um pingo de bom senso pensaria por que Jesus simplesmente não curou a mulher ali em silêncio, enquanto andavam e continuou correndo para salvar a criança. Parece loucura parar tudo naquele momento. Totalmente. Parar o resgate de uma menina em estado terminal para descobrir quem tocou na roupa dele. Aos olhos de qualquer ética humana, isso parece um absurdo de vaidade, parece negligência médica. E essa é a reação mais humana e lógica possível. Aos olhos do Jairo, que devia estar à beira de um colapso nervoso, isso era imprudente demais. Os discípulos também deviam estar pensando, esquece a roupa, vamos correr. Com certeza. Mas a análise do Timothy Keller destrincha um motivo profundo por trás dessa parada abrupta. Jesus não parou por capricho ou por vaidade. Então, qual foi a motivação real? Ele parou porque aquela mulher tinha uma visão mágica do universo. Ela achava que o poder estava literalmente no tecido da roupa de Jesus, como um amuleto. Ah, entendi. Ela achava que podia roubar a bênção anonimamente. Exatamente.
sem precisar de um relacionamento. E aqui está o cerne da questão. Se Jesus deixasse ela ir embora com a biologia consertada, ela continuaria sendo uma pessoa espiritualmente isolada. E presa na mesma superstição. Uhum. Ao frear a multidão e forçar que ela se identifique publicamente, o que devia ser aterrorizante dado o estigma dela, Jesus transforma cura física num relacionamento eterno. Ele tira ela das sombras. Sim, ela cai tremendo aos pés dele e conta a verdade. E ele não a repreende. Ele chama ela de filha e diz que a fé a salvou. E tem aquele detalhe do poder saindo dele, né? Isso é lindo. O texto destaca que Jesus precisou perder poder. Ele se sentiu momentaneamente fraco para que ela pudesse ganhar força e restauração completa. Uma restauração de identidade, não só do corpo. Exata. Essa é uma lição central sobre como o divino opera. Quando as pessoas buscam um alívio superficial, frequentemente recebem muito mais do que pediram. Ela só queria estancar um sangramento, mas ganhou a paz. Mas a dinâmica também exige mais do que a gente planeja dar. Uhum. Ela queria passar totalmente despercebida, mas foi exigido que ela entregasse a própria vulnerabilidade ali na frente de todo mundo. E enquanto essa cena, que é belíssima, mas também aterrorizante para ela, se desenrola, o cronômetro mental do Jairo finalmente zera. Nosso pior momento possível. Sim, o pior acontece. É a parte mais devastadora da narrativa. Chegam os mensageiros da casa do Jairo cortando aquele ar pesado com palavras definitivas. A tua filha já morreu. Por que ainda incomoda-os o mestre? É o fim da linha pro Jairo. O atraso foi literalmente fatal. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para nós hoje. A nossa reação natural diante de uma tragédia assim espelha o pensamento do Jacques Ellul, que o livro traz. O filósofo, né? Isso, ele estudou muito como o avanço da tecnologia altera a nossa alma. Nós vivemos numa era onde a tecnologia condicionou a gente a acreditar que podemos manipular e otimizar tudo. É a ilusão do controle total. Exato. Pensa no uso de um GPS ou num aplicativo de comida. A gente coloca o destino, o algoritmo escolhe a rota mais rápida, se o negócio atrasa, a gente entra em crise. A nossa tolerância para a espera foi reduzida a quase zero. Fomos treinados para ser os deuses do nosso pequeno universo otimizado. Então, quando aplicamos essa mente da eficiência para lidar com tragédias ou com Deus, a frustração é enlouquecedora. A gente entra em pânico quando o relógio divino recalcula a rota. O autor sugere que desenvolvemos delírios de grandeza. A gente reclama achando que sabe o caminho mais rápido para as nossas próprias histórias. E essa metáfora da dependência tecnológica ilustra muito bem a arrogância inata da condição humana. A gente quer que o universo funcione como uma máquina de refrigerante. Coloca a moeda e a bênção tem que cair na hora. Exato. Eu insiro a moeda da minha boa conduta e o alívio tem que cair na bandeja. E a resposta de Jesus ao desespero do Jairo ataca justamente esse ponto. O que ele diz para ele naquela hora terrível? No momento em que a notícia da morte chega, Jesus se volta para aquele pai destruído e diz com uma calma desconcertante: não temas. Crê somente. É um contraste absurdo com o caos do momento. Sim. O texto argumenta que, sempre que há um atraso que parece injustificável, é porque existe uma informação crucial, uma variável imensa que a gente ignora. Então o atraso não é uma falha no sistema. De jeito nenhum. E Jesus não estava dizendo ao Jairo: olha, eu sei que você está sofrendo, mas eu não tenho pressa. O que ele comunicou nas entrelinhas foi muito mais profundo. E o que seria? Ele estava dizendo: eu não me deixarei apressar porque amo você e sei perfeitamente o que estou fazendo. Os atrasos servem como um cinzel, sabe? Eles quebram aquela nossa ilusão de controle. E destroem o nosso moralismo. Se Deus sempre respondesse de imediato, a gente ia achar que controla o divino pelo nosso bom comportamento. Ah, a gente vira o chefe de Deus. Exato! A espera forçada obriga a gente a parar de confiar no resultado que queremos e começar a confiar no caráter de quem está no controle. O atraso purifica o relacionamento. Que forte isso. E a narrativa não acaba com o atestado de óbito. Eles finalmente chegam à casa de Jairo. E encontram um cenário caótico, imagino.
Totalmente. Choro, lamento, profissional, gritos. E quando Jesus entra e afirma que a menina não está morta, mas apenas dormindo, o pranto vira deboche na mesma hora. As pessoas riem da cara dele. Riem. E faz sentido. Numa época sem medicina avançada, a morte era a única certeza inabalável daquelas pessoas. Elas sabiam reconhecer um cadáver. Mas Jesus não entra na discussão com eles, né? Não. Ele esvazia a sala. Fica só com os pais e os discípulos mais próximos. Ele vai até a cama, pega a mão gélida daquela menina e diz em aramaico, Talita cumi. Menina, levanta-te. E se o contraste aqui explode a nossa mente. De um lado, a morte, o inimigo mais formidável da raça humana. Do outro, Jesus agindo com a calma de um pai num domingo de manhã. É muito reconfortante imaginar essa cena. É como se ele entrasse no quarto, com o sol batendo na janela, puxasse a coberta e dissesse, meu amorzinho, é hora de levantar. E contra todas as leis da física, ela levanta e anda. Essa serenidade diante do abismo é maravilhosa. E isso levanta a questão teológica central do capítulo. Como Jesus tem autoridade para tratar a morte como um mero cochilo? É uma pergunta excelente. De onde vem essa autoridade? A resposta ecoa a carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, e amarra com aquela oração do Kremer sobre paciência que a gente falou no começo. Ah, a conexão começa a aparecer. Uhum. O princípio é que Cristo se fez fraco para nos fortalecer. Pensa no maior terror de uma criança pequena. Fica sozinha no escuro. Exato. Estar no escuro absoluto e, de repente, soltar a mão dos quais. É o pânico visceral do abandono. Nenhuma criança aguenta isso sem entrar em desespero. Pois é. E para que Jesus pudesse entrar naquele quarto, segurar a mão daquela menina e trazê-la de volta com tanta doçura, houve um custo cósmico e inalcançável. Ele teve que enfrentar o próprio escuro. Sim, o texto aponta que Jesus, mais tarde na cruz, precisou soltar a mão do Pai. Ele mergulhou sozinho na escuridão absoluta da morte, enfrentando o abandono, Nossa, para garantir que a gente nunca passasse por isso. precisamente. Ele fez isso para garantir que, ao segurar a mão de quem confia nele, ele nunca, sob nenhuma circunstância, a soltaria de novo. Isso muda tudo. Muda. E aquela cura da mulher que a gente comentou, onde ele sentiu a força sair dele, foi só um ensaio, um prenúncio de que ele precisaria perder a vida de forma brutal para nos presentear com a ressurreição. Impressionante. Então, o que tudo isso significa no fim das contas para quem está ouvindo agora, lidando com os próprios atrasos e portas fechadas? Significa uma mudança total de perspectiva. Sim. Significa que a nossa agonia, quando as peças não se encaixam no nosso tempo, é baseada numa visão tragicamente limitada. A gente só enxerga os engarrafamentos e diagnósticos. E os silêncios prolongados de Deus. Exato. Mas confiar nesse tempo superior é aceitar que não dominamos o roteiro. E que bom que não dominamos. Com certeza. É compreender que a força que permite essas pausas desconfortáveis tem o controle absoluto sobre o despertar. Jesus sabia desde o início que o milagre exigia a interrupção, o que nos deixa com um pensamento bem instigante para reflexão. Se a gente entender que os atrasos inexplicáveis escondem propósitos estruturais que a nossa mente não processa ainda... Propósitos maiores. E se entendermos que a nossa pressa frenética é só uma ilusão de controle, será que aquela frustração amarga que sentimos com uma porta fechada não é exatamente o cinzel da graça operando? Esculpindo a nossa resiliência, né? Isso, moldando o caráter e forjando a estrutura emocional que a gente desesperadamente vai precisar para conseguir sustentar o peso da bênção que nos aguarda amanhã. Sem a espera, talvez a gente fosse esmagado por aquilo que a gente tanto pede. Essa reflexão desmonta por completo a forma como olhamos para a sala de espera da nossa existência. A espera não é tempo perdido, é uma forja. Exatamente. E para quem ficou fascinado com essa profundidade cirúrgica da obra do Timothy Keller, a ótima notícia é que teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve. Tem muita coisa incrível para a gente desvendar juntos ainda nessa obra. Muita coisa mesmo. Continuaremos essa jornada no nosso próximo encontro. E lembrando daquela ambulância cortando a cidade. Mesmo quando a sirene desliga e achamos que o tempo esgotou, o verdadeiro médico acabou de chegar.
Que Deus abençoe todos os ouvintes.